Olá, clientes e amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Maido, sou advogado militante no litoral do Paraná e hoje vamos tratar sobre o divórcio. Nós, da área jurídica, acabamos nos preocupando com algumas questões do divórcio mais complexas e às vezes esquecemos que a população, que é quem realmente é alvo do divórcio, o nosso cliente, tem dúvidas muito mais simples. E hoje eu vou fazer um vídeo para esclarecer algumas questões que são recorrentes em perguntas sobre divórcio aqui no escritório. Tá? Então, para alguém se divorciar, primeiramente, por óbvio, precisa estar casado. No Brasil, nós temos 3 regimes principais de casamento. O regime de separação de bens, o regime de comunhão parcial de bens e o regime de comunhão universal de bens. A grosso modo, o regime de separação de bens é quando o meu patrimônio é o meu patrimônio, o patrimônio da minha esposa é dela e eles não se comunicam. O de comunhão parcial de bens é aquele em que todo o patrimônio adquirido após o casamento se comunica no quinhão de 50% para cada um dos cônjuges. E o de comunhão universal de bens é aquele que comunica todo o patrimônio universalmente, independente de ser antes ou posterior à celebração do casamento. Tá certo? Aí, as grandes questões que nós temos aqui são: eu preciso me separar de corpos antes de ingressar com o divórcio judicialmente? Não, não precisa. Isso é um mito. Isso era anteriormente uma emenda constitucional que mudou a questão. E hoje nós dizemos que para se divorciar, basta estar casado. Inclusive, aquela questão muito famosa de eu não vou dar o divórcio, não existe. Mesmo que a pessoa se recuse a assinar o papel do divórcio, você pode ingressar judicialmente e pleitear por esse divórcio que vai ser concedido. Tá? O divórcio não é uma opção, é uma obrigação, caso uma das partes não queira mais estar casada. Tá? Outra questão bem importante que nós vemos aqui no escritório é: e se eu sair de casa, eu perco o direito à partilha? Existe a questão do abandono do lar? Não. Isso também não existe mais. Isso é um mito do Código Civil anterior, já revogado desde 2002 pelo atual Código Civil. Então, se há descontentamento conjugal e há vontade de sair do lar, não há prejuízo para a partilha futura. Isso não precisa ser um objeto de preocupação atualmente. Então, basicamente, nós temos 2 maneiras de fazer esse divórcio daí em diante: consensual ou litigiosa. O divórcio consensual é quando é de comum acordo. As partes estão de pleno acordo sobre os aspectos do divórcio. E o litigioso é quando elas estão divergindo, ou sobre o próprio divórcio, ou sobre guarda de filhos, pensão, visitas ou partilha de bens. E aí o divórcio precisa ir para a justiça. Então nós podemos aqui fazer o divórcio em cartório, desde que acompanhado por um advogado, caso as partes estejam de comum acordo e não haja o interesse de menores ou incapazes. Esse divórcio pode ser sim realizado em cartório por escritura pública, de uma maneira muito rápida, mais fácil e mais barata para as partes. Caso ele vá para a judicial, ele pode ser tanto consensual quanto litigioso. O consensual aqui, judicial, é necessário quando há a presença de menores ou a presença de incapazes, porque é necessária a intervenção do Ministério Público para assistir os direitos desses incapazes, certo? Então aqui nós estaríamos falando de um divórcio que estaria envolvendo guarda de filhos, pensão alimentícia, direito de visitas, tá? Mesmo quando o divórcio é consensual em juízo, ele é um processo bastante rápido, porque a partir do momento que a ação é ajuizada, ele basta uma homologação do Ministério Público, caso todos os pedidos estejam certos e a documentação adequada, e a homologação judicial. Com a concordância do Ministério Público e a homologação judicial, esse processo já é extinto. Tá? De regra, os processos demoram em torno de 1 a 2 meses para estarem resolvidos. Mas e se não tem acordo? Não havendo acordo entre as partes, aí sim parte-se para o divórcio litigioso. O divórcio litigioso nada mais é
do que o processo judicial, em que alguém pleiteia o direito de se divorciar e a outra parte vai resistir, ela vai oferecer defesa. Pode-se aí discordar do próprio término da relação, quanto da partilha de bens, quanto da guarda, pensão dos filhos, e esse processo é mais lento. É mais desgastante para as partes e acaba, consequentemente, custando mais caro. Porque você vai ajuizar o divórcio, a outra parte vai ter que se defender, vocês vão produzir provas, provavelmente haverá audiência, dependendo do tipo de patrimônio a ser partilhado, até algum tipo de perícia para aferição de valores. Então é um processo que costuma se estender aí por mais de ano. E, consequentemente, cada parte vai ter que contratar um advogado diferente, vai ter seus custos, tanto de advogado quanto de honorários, quanto de custas judiciais para o Estado, quanto de eventuais perícias ou produção probatória, e acaba se tornando um processo muito mais moroso e desgastante. Além de, claro, não havendo um divórcio consensual, a parte que sucumbir, a parte que perder, terá que arcar com honorários de sucumbência para o advogado da parte vencedora. E lembro aqui que para se divorciar não há necessidade de partilhar o patrimônio no próprio processo de divórcio. Você pode muito bem fazer o divórcio e deixar para fazer a partilha num segundo momento, quanto até fazer a partilha amigavelmente e somente resolver o processo de divórcio judicialmente. Temos aqui também a questão da justiça gratuita. As pessoas aqui no Paraná que estão recebendo abaixo do teto de isenção do imposto de renda, isto é, abaixo de R$ 2.100, estão tendo direito de concessão da justiça gratuita, ou seja, não pagam custas para o Estado para mover a ação, tornando-se assim o acesso à justiça mais fácil e menos custoso. Para demais dúvidas e esclarecimentos, eu me coloco à disposição e, havendo necessidade, inclusive o término da sua relação conjugal, procure o seu advogado.